Amar custava a vida. Em certas épocas da história, não era metáfora, não era exagero poético, não era figura de linguagem. Amar a pessoa errada podia significar perder o nome, a família, a liberdade e, muitas vezes, o próprio corpo. Antes de qualquer romance idealizado, antes de finais felizes, existia um tempo em que o amor precisava ser escondido como crime, sussurrado como pecado e vivido como sentença. E talvez a pergunta mais inquietante não seja o que essas pessoas sentiram, mas o que as fez continuar, mesmo sabendo o preço que pagariam. Imagine viver em um mundo onde o amor não pertence ao coração, mas à lei, onde escolher alguém não é um direito, mas uma afronta, onde a sociedade decide quem você pode amar, quando pode amar e, principalmente, se merece amar. Nesse mundo, amar não era uma decisão íntima, era um ato político, um gesto de rebeldia silenciosa, um risco calculado, e ainda assim, milhares escolheram amar. Há registros de jovens que aprenderam a reconhecer os passos um do outro no escuro, porque só podiam se encontrar à noite. De mulheres que memorizaram cartas inteiras, pois o papel precisava ser queimado logo depois da leitura. De homens que aceitaram viver com o nome apagado da história para não apagar o sentimento que carregavam. Essas histórias raramente entraram nos livros oficiais, não porque não importassem, mas porque ameaçavam a ordem. O amor sempre foi perigoso para sistemas que dependem de controle. Em muitas sociedades antigas, o casamento não tinha relação com afeto, era contrato, aliança, herança, estratégia. Amar fora desse arranjo era visto como desordem, um risco à estabilidade social, um vírus emocional. Por isso, leis foram criadas não apenas para organizar a sociedade, mas para controlar o coração humano. Leis que proibiam uniões entre classes, religiões, etnias. Leis que determinavam quem era digno de amar e quem deveria se contentar com um silêncio. Quando duas pessoas cruzavam essas fronteiras invisíveis, não estavam apenas escolhendo uma a outra. Estavam desafiando famílias, comunidades inteiras, instituições milenares. Amar alguém do outro lado significava aceitar a possibilidade do exílio. Em alguns casos, da morte. Ainda assim, eles se encontravam. Ainda assim, insistiam. Há histórias de amantes separados por muros de conventos e mosteiros. Depois que o amor era descoberto, a punição não era apenas afastar, era apagar. Um era enviado para o claustro, o outro para o isolamento, o corpo separado para sempre, como se a distância pudesse apagar o que já havia sido sentido. Mas o amor não desaparecia, ele se transformava, virava palavra escrita, virava hora, virava memória obsessiva. As cartas sobreviveram onde os corpos não puderam. Em páginas amareladas pelo tempo, ainda é possível sentir a intensidade de amores que não puderam existir plenamente. Palavras que misturam desejo e culpa, fé e saudade, esperança e resignação. Não eram cartas ingênuas, eram textos escritos por quem sabia que talvez nunca mais veria o rosto amado. Cada linha carregava urgência, cada frase parecia dizer: "Isso é tudo o que me resta." Em outras culturas, o crime não era religioso, mas social. Amar alguém de uma classe inferior era visto como traição à própria linhagem. Famílias inteiras eram desonradas por um casamento considerado inadequado.
Jovens eram expulsos de casa. Nomes eram apagados de registros. Em casos extremos, a punição vinha pelas próprias mãos da família, como se o amor fosse uma mancha a ser lavada com sangue. Esses amantes aprendiam cedo que o mundo não seria gentil, que não haveria aplausos, que ninguém escreveria canções sobre eles enquanto estivessem vivos. Amar, para eles, não tinha promessa de felicidade. Tinha apenas sentido, e talvez isso seja o mais perturbador. Eles não amavam esperando recompensa. Amavam porque não conseguiam não amar. Houve também os amores proibidos pela religião. Em épocas de conflitos intensos, amar alguém de outra fé era visto como heresia. Casais interreligiosos eram perseguidos, denunciados, condenados. Não importava o caráter, a bondade ou a intenção. Importava apenas a transgressão simbólica. Amar o inimigo era visto como ameaça maior do que odiá-lo. Esses amores precisavam viver em códigos. Um gesto significava encontro. Um objeto esquecido significava saudade. Uma música cantada em voz baixa significava promessa. Tudo era simbólico porque tudo era arriscado. E ainda assim, eles persistiam. Não porque acreditassem que venceriam, mas porque o amor, quando nasce, não pede permissão. Em prisões e campos de exílio, o amor assumiu outra forma. Não havia encontros, não havia toques. Havia espera. Esperar se tornava um ato de resistência. Esperar era uma maneira de dizer: o que sinto é maior que essas grades. Algumas dessas pessoas esperaram a vida inteira. Outras morreram esperando. Mas, para elas, desistir teria sido uma morte ainda maior. O mundo tentou apagar esses amores. Tentou reescrever a narrativa. Tentou dizer que eram pecados, erros, desvios, mas algo curioso aconteceu. Quanto mais tentavam silenciar, mais essas histórias resistiam. Porque o amor deixa rastros, deixa cartas, deixa decisões inexplicáveis, deixa marcas na história que não podem ser completamente apagadas. E então chegamos ao ponto mais desconfortável de todos. Se amar custava a vida, por que tantos aceitaram pagar esse preço? A resposta talvez não esteja no romantismo, mas na verdade mais crua da experiência humana. Amar dava sentido em um mundo que tirava tudo. O amor era a única coisa que ninguém podia confiscar completamente. Essas histórias nos confrontam porque desmontam a ideia de que o amor sempre busca segurança. Para essas pessoas, amar não significava conforto, significava risco. E mesmo assim, elas escolheram sentir, escolheram se entregar, escolheram viver algo verdadeiro, mesmo que breve, mesmo que secreto, mesmo que condenado. No clímax dessas histórias, quase nunca há triunfo, não há fuga perfeita, nem absolvição pública. O que há é permanência. O sentimento permanece quando tudo o mais cai. Permanece na memória coletiva, mesmo quando os nomes se perdem. Permanece como prova de que o ser humano sempre tentou ir além das cercas que lhe impuseram. Talvez o maior legado desses amores não seja o sofrimento, mas a pergunta que eles deixam para nós: em um mundo mais livre, mais aberto, mais tolerante, que fazemos com o amor que temos? Valorizamos, protegemos ou o tratamos como algo descartável, quando antes ele era motivo para enfrentar a morte? Essas histórias não pedem piedade, pedem lembrança,
pedem reflexão, porque toda vez que o amor é proibido, algo profundamente humano é atacado. E toda vez que alguém ama apesar disso, algo profundamente humano é salvo. Agora, eu quero saber de você. Se amar custasse a vida, você ainda amaria? Você arriscaria tudo por um sentimento que o mundo inteiro condena? Ou escolheria a segurança de uma vida vazia, porém aceita? Escreve nos comentários o que você faria. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essas narrativas esquecidas. E se inscreve no canal, porque ainda existem muitas histórias que o mundo tentou esconder, mas que merecem ser contadas.